parabenizar o esforço hercúleo das equipes efetivas, principalmente, que cuidam dessa área, porque é uma área muito delicada e significativa. E como é que a gente sabe que ela é importante? Quando a gente coloca recurso nela. Por isso, a gente precisa entender se essa gestão vai ter como prioridade a assistência social e a população em situação de rua. E que isso se desdobra em vários serviços. Eu fiz uma lista grande de pontuações e apontamentos, na verdade, de como a gente conseguiria ajudar. A minha primeira pergunta, e aí eu trago para as servidoras, é que tipo de legislação que vocês estão precisando que nós, enquanto vereadores, estejamos discutindo aqui nessa casa para garantir o melhor trabalho de vocês. E eu trouxe alguns apontamentos do que a gente tem pensado. Um censo anual da população em situação de rua de toda a região da Grande Vitória, que é fundamental para a gente fazer esse acompanhamento. Uma relação direta com o governo do Estado e ações conjuntas da região metropolitana, exatamente por esse fluxo grande que acontece entre as pessoas. Existe um protocolo coordenado pela CETADES e eu gostaria de saber se ele está sendo observado, um fluxo no atendimento, se isso está sendo feito, e se vocês precisam de alguma ajuda nesse sentido, não da minha parte, obviamente, mas de especialistas que a gente tem contactado. Eu sei que vocês fazem um trabalho incrível, eu não estou querendo me intrometer, mas é no sentido de ajudar e nesse trabalho de fiscalização que nós temos sido cobrados. Além disso, se existe uma comissão dessa gestão intersetorial entre as secretarias para fazer esse trabalho, assistência, saúde, de fato, segurança pública. Não acredito. Eu entendo que existem pessoas violentas na rua, mas elas não são a maioria. E por isso a gente precisa não generalizar. De fato, não precisa ser uma dicotomia entre a dignidade dessas pessoas que precisam de ajuda e a segurança dos moradores. E eu falo isso porque moro ali perto da Praça do Cauê, próximo da Rua Ulisses Sarmento, onde tem uma aglomeração de aproximadamente 30 pessoas diariamente, que passam por muita dificuldade. E os moradores se sentem amedrontados. Eu consigo entender o medo deles, porque muitas vezes as pessoas são violentas nessa situação. Elas estão fora de si. Então, como que a gente pode fazer para ajudar? Que tipo de ajuda que os servidores estão precisando e qual vai ser a postura da prefeitura dessa nova gestão? A gente não está cobrando a solução imediata, mas eu fiz poucos elogios ao prefeito Pasolini. Um desses elogios foi ao programa dele sobre população em situação de rua durante a campanha. Foi um bom programa, e eu não tenho problema em falar isso daqui, apesar de ser oposição. Então, eu gostaria muito que a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Educação tivessem esse compromisso, porque ele apresentou isso como proposta de campanha. E o meu trabalho aqui, enquanto vereadora, é cobrar dele essa boa execução desse projeto. A gente vai ficar muito feliz se isso acontecer. E aí, para finalizar minha fala, que eu acho que eu já devo estar quase chegando nos 3 minutos, nós fizemos a indicação do restaurante popular, da reabertura. Nós fizemos um pedido de informação sobre as tendas do bem. Gostaríamos de saber a que passo está essa discussão. Nós também gostaríamos de fazer o registro, defensor Vitor, do recorte de gênero, que apesar dos homens serem a maioria, as mulheres muitas vezes são negligenciadas nos seus direitos básicos de absorvente, menstruação, as grávidas que precisam de ajuda muito, né, nos métodos contraceptivos. E para finalizar, eu prometo, a questão da moradia, da política habitacional. Nós temos inúmeros, incontáveis imóveis abandonados que podem ser ocupados. Então, cobrar a Secretaria de Habitação uma política nesse sentido. E nós temos 2 propostas da nossa campanha nesse sentido, que a gente pretende implementar. Eu sei que recursos são escassos, mas são os bebedouros públicos e os banheiros públicos. Esse é um pedido da população em situação de rua que a gente recebeu durante a nossa campanha e a gente gostaria muito que a Prefeitura Municipal abraçasse. Então, desculpa a correria aí na hora de falar, mas, enfim, a gente precisa de audiências públicas maiores, porque todo mundo quer falar e tem muita angústia. Verdade. Então, obrigada. E parabéns, Camila e Comissão de Direitos Humanos, Gilvan, Luiz Emanuel, por terem provocado esse assunto. Obrigada.